Que bom que você está gostando das funções. Vou te contar algumas funções de contagem que você pode utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui uma faixa que tem valores, células em branco e algumas strings, texto, que não são valores numéricos. Vou fazer um trabalho com algumas funções agora. Olha só, conte num igual conte.num. Ele já fala para mim o que ela faz. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Eu vou selecionar. Ok, fecho parênteses, Enter. Ele está falando para mim que 12 células aqui são numéricas. Ótimo. Conte se. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, vamos lá. Eu vou marcar. Eu quero, por exemplo, saber quantas células aqui têm valores acima de 500. Ponto e vírgula. Entre aspas, eu vou colocar a condição que eu quero. A condição que eu quero é que o valor seja maior do que 500. Por que entre aspas? Porque o padrão dessa função é: o primeiro parâmetro é a faixa, o segundo parâmetro é a condição que você quer aplicar. Opa, só um detalhe, que eu errei o nome da função, eu deixei só conte. É igual conte se. Isso, vamos lá. Primeiro parâmetro é a faixa, ponto e vírgula. O que eu quero? Valores maiores que 500. Fecha parênteses, Enter. Eu tenho 10 valores maior do que 500. Legal. Próxima função, igual conte. Nós usamos lá em cima a continue, que é o número de células em um intervalo que contém números. Conte valores. O número de células em um intervalo que não estão vazias. Ou seja, não é que é valor numérico, é que contém algum valor. Pode ser um valor texto, um número, um valor lógico. Fecho parênteses. Então, você pode perceber que aqui o resultado é diferente. Aqui ele contou 12, que são os números. Aqui contou 13, porque ele entende que o SS é um valor. Então, são funções diferentes para fins diferentes. A última função de contagem é a contar vazio. Conta o número de células vazias em um intervalo de células específico. Às vezes você pensa, para que eu vou usar essas fórmulas? Mas às vezes você vai ter um problema e para aquele problema você tem que encontrar as células vazias ou as que não estão vazias para calcular uma média, calcular uma soma diferente. Então você tem que conhecer essas funções. Aqui nessa terceira planilha eu coloquei uma pergunta lógica. Eu quero saber o seguinte: quantos produtos tiveram vendas terça-feira mais do que na segunda-feira? Primeira coisa que eu tenho que responder: terça vendeu mais do que segunda? Para mim saber se vendeu ou não, se terça for maior do que segunda é porque vendeu mais, né? Vamos lá, assumamos aqui mercadorias e quantidades vendidas. Então, olha lá, igual essa célula, estou perguntando, é maior do que essa? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdade ou mentira? Verdadeiro. Ele falou para mim, terça-feira é maior do que segunda. Vamos arrastar para os demais? Ó, essa aqui deu falso. Por quê? 747 não é maior do que 765. 924 é maior do que 890? Sim. 537 é maior do que 444? Sim. Legal. Agora aqui eu quero que você coloque para mim a quantidade de quantos produtos venderam segunda mais do que venderam terça mais do que na segunda. Eu posso usar um conte se. Eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, conte se esse trecho
ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério é que seja verdadeiro. Ah, Tiago, para critério tem que ser entre aspas? Sim, só que nesse caso, como se trata de um valor lógico, olha aqui, a gente já está aprendendo um conceito, valor lógico, verdadeiro, falso. Estou começando a fazer perguntas lógicas. Você vai usar isso demais nas funções daqui para frente. Então, como é um valor lógico, ele já tem uma função que retorna esse valor lógico verdadeiro. Então, verdadeiro. Então, não é entre aspas. E eu tenho que abrir e fechar parênteses porque é uma função. Igualzinho você fez na hoje, lá atrás. Igual hoje, abre e fecha parênteses sem nada dentro. Tá pronto? Não. Abri 2 parênteses, fecho 2. Ok? Enter. Ele conseguiu me responder que dos 12 produtos que eu tenho, 6 produtos na terça-feira vendeu mais do que na segunda. Legal? Então é isso daí. É um uso aqui prático de uma dessas funções. Continuando, nós podemos também construir funções que interagem em mais de uma planilha e até mesmo em pastas de trabalho diferentes, se você quiser. Aqui eu tenho minhas despesas de janeiro, minhas despesas de fevereiro e minhas despesas de março. Aqui eu tenho um resumo, onde o que eu quero é somar as despesas dos 3 meses. Para mim fazer isso, basta eu construir a fórmula normalmente. Igual janeiro, energia está aqui, mais fevereiro, energia está aqui, mais março, energia está aqui. Enter. O que aconteceu? Ele construiu para mim uma fórmula somando janeiro é 4, fevereiro é 4 e março é 4. Se você perceber, a notação que ele usa é o nome da planilha, uma exclamação e a célula. Na planilha janeiro, a célula é 4. Na planilha fevereiro, exclamação, a célula é 4. Na planilha março, exclamação, a célula é 4. Eu fui clicando com o mouse. Porém, se você quiser, você também pode digitar essa forma, digitar essas informações. Eu acho mais fácil usar o mouse nesse caso, porque é longo aí o trecho que eu preciso digitar. Vamos tentar arrastar? O que será que aconteceu? Ah, olha só, aqui eu tinha 4, passou para E5. Perfeito. Então, o total meu de gastos, tanto de energia, quanto de aluguel, de água e de supermercado, ele já calculou para mim corretamente. Porque quando eu arrasto, quando eu copio, a referência relativa também é construída. Não interessa se eu estou puxando de uma mesma planilha ou de planilhas diferentes. Então, isso é quando eu trabalho com valores, com dados, em várias planilhas e quero consolidar, quero construir um resumo numa única planilha. O nosso projeto final desse curso, nós vamos construir uma planilha de controle financeiro bem interessante. E nessa planilha nós teremos uma planilha inicial de espelho do ano, de resumo. E nós vamos utilizar bastante esse conceito, tá? Então é possível você construir fórmulas entre planilhas. Se você quiser construir uma fórmula entre 2 pastas de trabalho diferentes, você também pode. Então você pode construir uma planilha entre pastas de trabalhos diferentes, não tem problema nenhum. Basta para isso você selecionar a célula daquela outra pasta de trabalho. Ok? É isso aí então, pessoal.